Olá pessoal, eu sou Érica Zeidan, diretora executiva da Act Digital. Algumas pessoas já me conhecem do Xerox, mas hoje eu estou aqui para gravar um episódio do Impact Sessions, nosso podcast onde a gente traz insights, tendências, falamos de tecnologia, transformação digital. E hoje eu estou aqui com duas pessoas super especiais, dois especialistas para trocar um pouco sobre inovação e tendências do que a gente viu nos últimos eventos recentes aí. Kleber, por favor. Legal, Érica. Sou Kleber Pires, diretor executivo na Act Digital. Estamos aqui com Felipe Gasparetto, diretor executivo de Martech da Convert. Felipe, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado. Eu estou... falar um pouco de mim rapidamente. Eu estou há 16 anos nesse mercado de Martech, esse mercado que já sofreu mutações de nomenclatura e de atuação aí ao longo dos anos. Já fui Web Analytics, Digital Analytics, BI, dados, Marketing Data, e agora eu estou como diretor executivo de Martech Insights da Convert, que é uma agência de marketing digital de performance do grupo Dreamers, que é o maior grupo de comunicação independente do Brasil. Uma das empresas do grupo são Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Artplan também, agência de publicidade. E bom, nesse universo eu sempre atuei muito ajudando as empresas dentro desse processo de transformação digital. A gente está passando por um processo de transformação digital nesse momento, mas passamos também lá no passado. Então, a minha trajetória foi sempre deste lado da mesa, né? Eu nunca tive do lado do contratante, eu sempre fui do lado que contratava, né? Então eu já fui B2W, eu já fui Nike, Web Motors, Casas Bahia, OLX, e agora eu decidi pular para o outro lado. Uma bagagem grande no varejo. No varejo, exato, e viver um pouco dessa... Está sendo muito interessante, eu estou há 10 meses na Convert e viver um pouco do outro lado da mesa, ver quais são as dores que eu pensava que eram dores e que eu achava que eram dores ou que eu tinha soluções. Então, eu acho que unificar esses dois universos está sendo bem interessante num momento em que a gente fala sobre inteligência artificial, sobre uma revolução que está acontecendo e que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Então, estou muito empolgado de estar aqui e vamos começar. Queria passar para você, Felipe, entender um pouquinho, de você contar um pouquinho da energia do evento, contar um pouco dos insights iniciais, do que você esperava do evento de tecnologia, o que você viu em Martech, em dados, o que conectou para a sua indústria, o que você pode compartilhar com a gente. Legal. Bom, é a terceira vez que eu vou que eu estive em Vegas num evento de tecnologia, outro evento de outra empresa há muitos anos atrás, e a minha expectativa do Google Next para esse ano foi entender um pouco mais o que está sendo não só falado, mas principalmente aplicado em relação à inteligência artificial. A gente sempre entende que vão ser feitos muitos anúncios de novos produtos e novas features dentro desses eventos. Isso é muito importante para a gente conseguir tropicalizar um pouco para o nosso cenário aqui do Brasil, para o nosso mercado, mas eu queria ver principalmente cases reais na prática, dando resultado, porque eu sinto que a gente está num momento de inflexão de exatamente sair do cenário de testes e ir para o cenário de fato de produção. Então, a minha expectativa foi fazer uma trilha de conhecimento mais específica possível, tentando pegar cases e tentando pegar palestras e que tinham muita conexão com o dia a dia de Martech Insights do Brasil. E eu saio do Google Next carregado de ideias. Eu acho que eu trouxe para cá, não só para os clientes da Convert, mas também para aprendizado pessoal e para o mercado. Eu acho que muito conhecimento e cases na prática, resultados reais que a gente viu lá de instituições financeiras, de empresas de varejo. Então, voltei muito empolgado. Legal. Falando um pouquinho, você falou de execução de aplicabilidade, né? Você que está em Martech, Insights. Para você, qual que é a maior distância entre a hype, o que está se falando, e a aplicabilidade de fato, o que estão conseguindo executar? Eu acho que nesse... O hype, quando a gente fala de tecnologia, eu acredito que tecnologia não é mais o hype. Eu acho que agora a grande distância entre o que está sendo falado
na crista da onda versus o que está sendo implementado de fato e com sucesso efetivo é governança e estrutura de base de dados. Durante a minha carreira, eu sempre falei muito e sempre tratei muito como base de dados como o ativo principal e estratégico das empresas, uma vez que você tem agentes de inteligência artificial atuando em cima de bases de dados que são concretas e que têm donos, SLAs estruturados, você tem agentes tomando decisões corretas. Então, eu acho que o que diferencia isso eu não escolho mais o principal modelo ou a principal tecnologia, porque isso está virando commodity, né? A gente tem o acesso cada vez mais fácil de tecnologia pelas empresas e pelas pessoas. Mas aonde esses agentes estão consumindo essa informação e aonde os projetos de inteligência artificial estão sendo pavimentados, que eu acho que é o que separa o hype da aplicabilidade. Legal. Boa. Teve algum anúncio, alguma tecnologia que te chamou a atenção e que você acredita que é o que vai endereçar essa mudança de modelo, essa transformação de forma mais prática, olhando para a Martech, olhando para dados? A parte da governança multiagêntica. Eu acredito que isso é o que, para mim, em relação à aplicabilidade, é o que a gente vai ter sucesso daqui para frente. A gente ouviu falar muito no evento sobre o fim da era generativa e o início da era agêntica. E aqui a gente está falando não só de 1, 2 agentes, a gente está falando de N agentes tomando decisões em segundos. Então, o que eu acredito que foi a principal tecnologia, a principal inovação que eu acho que é a aplicação. Quem aplicar de forma mais rápida sai ganhando, além da estrutura de dados, é a governança multiagêntica. Eu acho que antes, principalmente em mercados mais complexos, como o mercado financeiro, principalmente, onde você tem bastante regulação e você tem muitas etapas de validação dos seus projetos e dos seus agentes de inteligência artificial, ou seja, os comitês de risco, o jurídico, o time comercial analisando, ao invés de o Google trazer, ou no passado, checklists em cada uma dessas etapas, ele apresentou uma governança que permeia toda essa estrutura. Então, o custo de você viabilizar o agente número 100 é praticamente o mesmo de você viabilizar e aprovar o agente número 1. Então, a camada de governança que permeia toda essa estrutura e todos esses projetos, eu acho que é o que eu trouxe, o que eu consegui absorver de mais inovação na prática, que eu acho que vai trazer resultados positivos. Legal, Felipe. Acho que o evento falou muito e você trouxe agora falando de IA generativa e falando de agentes, né? O que mais te chamou a atenção quando a gente fala de aplicação disso para marca e para negócio, quando a gente está falando dessa transformação, da saída de uma coisa para outra? O que te chamou a atenção? O que você acha que é um grande destaque nisso? Eu acho que, falando do meu universo principalmente o universo de Martech inserido no universo de agências de publicidade, o ganho de velocidade no processo criativo de campanhas publicitárias, eu acredito que, para mim, é o que eu vi de muita evolução. E é onde a gente já consegue ver em exemplos no Google Next e aqui também, em alguns casos no Brasil, onde o processo de criação, o processo criativo de você criar todos os KVs, aprovar, fazer as alterações, processos que demoravam semanas ou meses sendo feito em dias, exatamente por conta da possibilidade que você tem de ser muito mais ágil e muito mais rápido. Então, a gente traz também dentro da Convert isso. Com todo esse processo, você não perde a capacidade criativa, né? A gente tem ouvido e se questionado muito sobre essa era agêntica vai mudar um pouco como os clientes escolhem as marcas, porque em algum futuro muito próximo você vai ter agentes comprando de agentes. Então, isso, o que a gente trouxe de bastante reflexão foi, dentro desse universo como um todo, e a marca? O que acontece com a marca? Ela perde força? E na minha visão, não. Ela ganha até mais força porque você precisa criar,
não só para o seu público humano, mas você também precisa fazer um processo criativo que vai atender as máquinas daqui para frente. Então, eu acho que isso traz um cenário diferente para o mercado e você não tira as etapas que são etapas cruciais desse processo, ou seja, a etapa do processo criativo, a etapa analítica depois desse processo. Então, eu acho que cada vez mais a gente está se aprofundando com os agentes em relação a como é que a gente consegue ser cada vez mais profundo do ponto de vista analítico. Então, a gente, por exemplo, na Convert, a gente tem já um case que é um projeto que a gente está lançando em breve para o mercado, que é um projeto onde a gente tem 4 agentes que já estão atuando dentro de bases de dados dos nossos clientes, que cada uma delas tem uma especificidade, tem uma agente cuida somente de análise de criativos, outra cuida somente de pacing, por exemplo, de campanhas de mídia. Então, a gente entende que esse cenário ele ganha uma velocidade muito, muito expressiva em todos os processos, e eu acredito que velocidade passa a ser um ativo estratégico também nesse mundo, nesse universo agêntico que a gente está vivendo hoje, e a gente consegue fazer mais com a mesma qualidade em menos tempo. Bacana, Felipe. Você falou de governança, né? A gente endereça muito isso ligado a processo também, né? Então, uma coisa que a gente tem observado muito é o que a McKinsey defende muito, que é o tal do rewire, né? A gente olhar para um processo existente e, ao entender que nós vamos agentificar elementos nesse processo, a gente tem que dar um step back e, eventualmente, fazer um redesenho. Qual a tua visão a esse respeito? Exato. Isso de fato traz o que eu acredito do ponto de vista processual, que é projetos de inteligência artificial a partir de agora, eles não devem ser mais considerados como um projeto de uma área específica isolada. Isso vai fazer com que os erros do passado voltem a acontecer. Então, eu acho que quando a gente fala de mudança processual com a inserção de agentes dentro de uma etapa do processo, o processo todo deve ser redefinido e a consideração desse projeto de inteligência artificial ele deve permear as áreas como um todo e não somente numa área isolada. E eu vejo, e ainda como essa questão processual, eu ainda volto na questão da camada de dados e da governança de dados. Eu acredito que, e eu sou um defensor antes da era de inteligência artificial e principalmente agora, de que as empresas têm que olhar para a qualidade dos seus dados, para a qualidade da informação que você coleta, porque senão o seu agente vai tomar a decisão errada lá na frente. Total. Falando em decisão errada e governança, você acha que as empresas brasileiras estão preparadas para essa era toda de tudo que está sendo anunciado? Você acha que existe uma lacuna ainda tecnológica ou cultural? Qual a sua opinião sobre isso, Felipe? Ótima pergunta. Eu não vejo uma lacuna tecnológica nesse processo particularmente, tá? Eu vejo que a gente tem uma questão cultural e estratégica aí que acho que as empresas ainda precisam trabalhar. Do ponto de vista de tecnologia, volto a dizer, as empresas hoje têm acesso à construção de agentes. Não é algo trivial, mas ela está cada vez mais acessível e cada vez mais fácil você produzir um agente, mas do ponto de vista cultural, eu acho que isso a gente precisa ainda evoluir. Eu vejo com muita positividade o que as empresas estão fazendo nesse momento. Até quando a gente pode ver dentro do próprio evento do Google Next, a gente tinha uma delegação de brasileiros ali incrível. A gente tinha, se eu não me engano, milhares de brasileiros e centenas de empresas ali. Então, isso para mim significa que, do ponto de vista tecnológico, a gente está cada vez mais próximo de mercados fora do Brasil, mas do ponto de vista cultural, a gente está passando por esse processo de transformação. Eu acho que tem uma camada de empresas brasileiras, e na minha visão, principalmente de mercado varejo e de mercado financeiro, que estão à frente, que já tem, como são mercados mais regulamentados, já tem uma estrutura mais pavimentada, e a gente tem uma grande parte das empresas que está caminhando para isso. Eu vejo que algumas numa velocidade mais correta, outras ainda esperando para tomar decisão. Movimento. Exatamente, e que isso, infelizmente, é um perigo, e aí algumas dessas empresas vão
pagar o preço um pouco mais adiante, mas eu vejo com muito otimismo como o mercado brasileiro está tratando desse ponto. Felipe, agora a gente vai fazer um bate-bola contigo, perguntas e respostas rápidas a respeito de impressões suas do evento, tá bom? Perfeito. Então, uma frase para você definir Google Next 2026. Eu posso falar duas? Pode. Pode. Saímos da era generativa e entramos na era agêntica. E a fase de testes acabou. Agora a gente começa a produção de fato. Eu acho que essas duas frases que eu ouvi algumas vezes no evento, inclusive no keynote de abertura, eu acho que trazem para mim um cenário de muito desafio e eu acho que de muito aprendizado. Eu acho que principalmente sobre a era agêntica, o mercado... E eu não diria nem só o mercado brasileiro, eu acho que o mercado global ainda aprende sobre o que é a era agêntica, sobre o que é esse novo momento em que a gente vive, não só sobre os aspectos de tecnologia, mas também sobre aspectos de sociedade. Inteligência artificial é um tema que está permeando não só os nossos ambientes de trabalho no dia a dia, mas está permeando a sociedade como um todo. Então, o que vai ser dessa era agêntica ou o que a gente precisa aprender para conviver com ela é algo que me marcou bastante e que eu continuo aqui, mesmo depois do evento. Legal. Parece ser uma grande revolução, né? E acho de fato. Que o que a gente tem visto é que a gente está aprendendo a cada dia. Ninguém tem um caminho preciso e exato, né? Então, a gente está todo mundo saboreando todas essas mudanças e aprendendo a cada dia. Exato. Legal, bacana. Eu acho que tem até acelerado o nosso processo de aprendizado, eu diria assim. Eu particularmente, do ponto de vista pessoal e profissional, a era da inteligência artificial tem me ajudado bastante a aprender mais. Bacana. Eu acho que é um momento de mudança cultural e geracional, né? Totalmente. A geração nova já está vindo embarcada com isso, né? E acho que é uma grande mudança e um grande tema que vai vir aí cada vez mais forte quando a gente fala de novos humanos, nova cultura, novas pessoas, é o novo normal, né? Exato. Bacana, legal. Um anúncio mais impactante dentro do evento? Para mim, algo que a questão da era agêntica que eu comentei na pergunta anterior, ela me faz pensar sobre esse anúncio do A2A, do Agent to Agent, que é como é que um agente vai conversar com outro agente? Quais são a quantidade, a capilaridade de exemplos em que esse universo ele pode enfrentar, né? Que a gente vai viver daqui para frente, como uma empresa de varejo, um agente de uma empresa de varejo conversa com um agente de uma empresa de transporte, por exemplo. Então, como é que vai se dar isso? Como é que a gente vai administrar e governar isso? Então, eu acho que o cenário A2A vai ser, acho que para mim foi um anúncio mais impactante que eu acho que a gente vai precisar se preparar bastante. Bacana. E acho que aí vem um ponto de reflexão que é a intersecção disso com o humano, né? Porque você citou varejo, Total. então a gente tem o A2A trabalhando 24/7 e dentro dessa cadeia de valor você tem uma intersecção ali com um ser humano que é contratado por uma empresa, que segue um horário de trabalho, né? Exato. E isso é uma reflexão muito interessante essa, porque o que de fato eu acredito que vai acontecer, muitas pessoas falam, isso a gente já ouve há algum tempo, sobre a inteligência artificial vai tomar o lugar das pessoas. E na minha concepção, não. Eu acho que ela muda a forma como a gente trabalha. No Google I.O., principalmente, foi falado muito sobre as pessoas serem governantes dos agentes. Então, orquestradores, exatamente, né? Exatamente. O ser humano ele passa a ter um papel de orquestrador e um papel de olhar para o cenário como um todo. Então, do ponto de vista de análise de dados, levando um pouco mais para o cenário de MarTech, a gente sai um pouco da análise de fato, de colocar a mão na massa, que é muito legal, a gente vai continuar fazendo isso, só que a gente vai ser cada vez mais profundo e a gente vai fazer uma curadoria do que o agente está fazendo. Tratar e qualificar, né? Exatamente. Em vez de ficar ali, eu tenho que analisar como é que eu deixo isso o mais redondo possível para que a análise seja feita. Exato, e eu acho que isso as empresas também precisam aprender com isso, porque a sua capacidade humana de trabalho ela também vai mudar. Eu não acredito que a gente vai substituir. Tem, inclusive, pesquisas que mostram que a quantidade de
empregos que deixaram de existir depois da inteligência artificial versus a quantidade de novos empregos que estão surgindo. E a curva de novos empregos é muito maior. Muito maior. O saldo é positivo. Então, eu acho que isso é um cenário que eu também reflito muito sobre. Acho que, como toda nova tecnologia, desmistificar os medos, né, que vem do cultural, de, vai matar, não vai, vai acabar, não vai. E a gente passou por esses medos no passado, quando a gente falava de automação, de RPA, ainda básico. Exatamente. O robô vai tirar lugar de humano. E isso tudo não aconteceu, né? Se mostrou que pode deixar tudo mais inteligente, mais elaborado para que o trabalho seja executado de melhor forma. Eu também compartilho contigo e acredito muito nisso. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, Érica. Quando eu estava fazendo download de tudo que eu aprendi ali no Google Next, eu comecei a procurar no celular umas fotos antigas dos 2 eventos que eu fui em Las Vegas em 2017 e 2018, ou seja, há 9 anos atrás. E eu, olhando as fotos dos slides, um dos slides estavam dizendo sobre a automação vai roubar nossos empregos. Então, assim, há 7 anos atrás, há 9 anos atrás, a gente já falava sobre isso, sobre... não roubou, e não mais, exatamente, tá continuamos aí. Aqui, acho que a gente está cada vez mais profundo nas nossas análises e a gente precisa aprender com isso. A gente não pode ser avesso a essa revolução que está acontecendo. Perfeito. Uma tecnologia que é game changer, vai mudar o mercado. Eu acho que eu volto para o tema de governança. Assim, eu não é uma tecnologia. Não é uma tecnologia nova, não é um anúncio ou uma resposta muito animadora, mas eu não vejo um outro caminho. Uma única coisa, uma única ferramenta, uma tecnologia. Exato. A governança bem feita de um conjunto de... E eu não vejo um outro caminho para sucesso daqui para frente, com inteligência artificial ou não, se as empresas não voltarem a olhar, tirar os seus dados em silos, limpar os dados, cruzar os dados, uma base única, concreta, com administração. Então, eu acho que todas essas tecnologias que permeiam o que o agente vai consumir, que é uma base de dado, eu acho que todas elas vão ser extremamente necessárias para nós, mas o centro de tudo, para mim, ainda permanece como ponto cada principal. Cada um vai ter o seu papel, né? Cada ferramenta vai ter um contexto, vai ter uma aplicabilidade, e não vai ser uma coisa única que você fala, isso eu acho que para mim talvez resolva o Exato. problema. Né? E no próprio evento houveram alguns anúncios muito interessantes, por exemplo, como o Flash, que é um novo sistema operacional que reduz em algumas vezes o custo, e a gente fala muito pouco sobre custo, né? Hoje a gente está consumindo tokens de forma gananciosa. Uma frase que eu ouvi no evento também, que o agente ele é um devorador de tokens, então se você não fala para o seu agente qual é a base de dados que ele tem que consumir de forma correta, ele vai começar a consumir dado de forma alucinada. E isso, a gente fala pouco ainda sobre os custos. E o Google também já anunciou um sistema chamado Flash, que reduz o volume de... Nem todos os agentes devem consumir esse modelo, porque esse modelo ele deve ser direcionado para diferentes etapas do processo, mas ele sim, o Google já está trabalhando em cenários de redução de custo. Então, acho que isso, respondendo talvez sobre tecnologia, eu acho que isso é um tema, custo é um tema em que tecnologia vai estar muito envolvido nos próximos meses, eu diria. Legal. Você acha que ainda tinha algum hype lá, alguma coisa que era só hype, era mais vapor, era mais marketing do evento? Eu acho que a gente fala muito sobre... eu ouvi muito sobre, aqui no Brasil e lá também, sobre agentes que fazem tudo. Um agente que faz tudo. Autônomo. Exato. Eu acho que isso é mais hype, é mais uma espuma que a gente falou em algum momento, mas hoje não vejo isso acontecendo. Eu acho que você ter multi-agentes que fazem multitarefas e que cuidam entre si. Exatamente. E você tem um agente orquestrador de todos esses agentes, eu acho que aí é onde o jogo começa a ficar mais interessante. Qual tema que apareceu e que apareceu em bastidor?
que você pode compartilhar conosco? Eu acho que pouco foi falado sobre custo nos palcos e pelo menos nas palestras ali em que eu tive, e principalmente o custo de rodar a inteligência artificial em escala. E isso foi algo que eu ouvi muito nas conversas em que eu tive entre uma sessão e outra, ali no almoço, e eu acho que isso é um ponto que a gente precisa falar. Eu acho que a gente comentou recentemente sobre modelos que vão baratear um pouco mais, mas eu acho que ainda a gente não tem a visão concreta de quanto custa rodar para empresas, eu diria até empresas de médio porte, para rodar multi-agentes, rodar inteligência artificial em escala. Então, eu acho que o custo disso foi algo que foi bastante falado nos corredores. Eu não ouço falar de modelos onde as empresas apresentam capacidades de estimar esses custos. Acho que todo mundo bota, roda, e aí, eventualmente, se assusta. Exato. Eu ia falar, e muita coisa ainda está sendo formada de precisamos colocar AI. Onde, o que, como, quanto vai custar, poucas pessoas estão olhando, e depois que se coloca, de repente o custo não era o esperado, e talvez a solução nem era tão econômica ou performática quanto esperava, muitas vezes, por estar naquela discussão de precisamos ir na mesma onda, precisamos fazer. Exato. E acho que por isso que no bastidor surge muita dúvida entre as pessoas, né? De, e aí, o que você está fazendo? Quem foi primeiro? Como é que você levantou? Quem já fez? Quanto você está gastando? Está dentro do orçado? Você conseguiu controlar? Você conseguiu governar? Eu acho que ainda é um pouco de dúvida ali que surge de bastidor. Completamente. Mesmo. Eu acho que o resultado de 2026... ano fiscal das empresas, eu acho que vai ter uma conta ali que a gente vai precisar entender o que fazer com ela, que é o quanto que a gente gastou em inteligência artificial versus o quanto que trouxe de receita. Acho que volta um pouco, Felipe, na mesma discussão da monetização de dados, né? Exato. Saíram gastando com dados, e aí como você monetiza agora tudo que você fez num trabalho de dados no que você virou para negócio, né? Acho que é uma discussão que a gente vai passar nessa revolução de AI também. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, as empresas falarem sobre isso, porque de fato, eu acho que ninguém ainda conseguiu prever o quanto vai gastar. Talvez no orçamento de 2027, quem já estiver fazendo, está tendo um desafio grande para entender o quanto que eu vou destinar do meu orçamento para ações e iniciativas de inteligência artificial. Então, eu acho que a hora de falar sobre isso é agora. Perfeito, legal. E alguma tendência que saiu do conceito e virou realidade? Eu gostei de duas tendências que eu vi lá, que inclusive eu estou já querendo trazer aqui para a nossa operação aqui no Brasil. A primeira é você ter agentes que eles chamam de long running agent, que é o agente que está trabalhando, que não é o agente que vai te trazer velocidade, é o agente que ele vai te dar uma resposta muito complexa dentro de um intervalo de tempo longo. Então, não é o agente que hoje você produz mais rápido, mas é o agente que vai, por exemplo, ter o resultado mensal de uma campanha que você está fazendo. Você tem um agente que ele está 24 horas por dia analisando o resultado daquela campanha, e você vai ter um recap da sua campanha ou um resultado da sua iniciativa de forma muito mais rápida. Esse é um primeiro. E eu vi outro também que eu gostei muito, que é como é que a gente administra o que o agente está fazendo. A gente falou agora há pouco, o agente é um devorador voraz de dados. Então, como é que eu controlo esse agente em tempo real? Ele me dá velocidade, eu tenho um ganho de produtividade com esse agente, só que como é que eu administro o que ele está produzindo em tempo real? Então, eu tenho agentes que estão olhando para os meus agentes e que estão administrando a minha operação agêntica. Então, eu acho que isso é também uma tendência e que eu acho que a gente vai precisar implementar isso o quanto antes. E depois do Next do I.O., você acha que a gente está no começo ou no meio da revolução de AI? Nossa, boa pergunta, hein? Não, eu não acho que a gente está no começo. Eu acho que o mercado brasileiro já entendeu, assim como o mercado global,
que essa revolução ela já está aqui. A gente não tem... Bom, a gente já sabe, quem trabalha com isso há mais tempo sabe que inteligência artificial está com a gente desde a década de 50, 60, mas agora faz parte da nossa sociedade, faz parte do nosso dia a dia, não só no nosso ambiente de trabalho, mas nossa vida pessoal. A gente está mudando padrões de consumo, a gente está mudando sociedade. Então, para mim, a gente está no meio desse cenário, a gente está no meio desse furacão que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que ter... Eu tomo muito cuidado para que a gente não entre muito... Eu acho que nós, como pessoas, e acho que principalmente as empresas, precisam ter um norte, precisam ter uma orientação para onde vai nesse sentido. Por quê? A gente tem ações, a gente tem inovações das empresas Google ou de qualquer outra empresa, a gente tem anúncios semanais de novos modelos, de novas tecnologias. Então, se você colocar isso dentro de um roadmap estratégico de uma empresa, a cada semana você muda o seu roadmap. Então, eu acho que a gente tem que tomar... A gente está no meio desse furacão, e o meio desse furacão, para mim, ele tem que ter equilíbrio. A gente tem que entender quais são os meus outputs esperados dentro dos meus projetos com inteligência artificial, e nesse caminho eu tenho que ter um direcional. Eu vou ver muita coisa ao meu lado passando de inovações de tecnologia, eu vou poder até absorver algumas delas como piloto, mas o meu planejamento ele deve permanecer intacto. Legal. Bom, se você pudesse trazer uma tecnologia que foi apresentada no evento para implementar amanhã, qual você traria? Minhas perguntas estão profundas, né? Tão profundas. Eu acredito que aqui no Brasil, eu gostaria de ter uma facilidade absurda de implementar agent to agent. Eu acho que a gente precisa disso aqui. O nosso mercado de varejo no Brasil digital é um mercado gigantesco, é um mercado que move bilhões, e eu acredito que a tecnologia de agentes conversando com agentes e o ser humano no meio orquestrando tudo isso é a tecnologia que eu estou mais curioso para ver funcionando, e que se eu tivesse uma varinha mágica, eu gostaria de implementar isso amanhã. Bom, queria trazer uma pergunta que acho que uma coisa que surgiu aqui, a gente falou, permeou a conversa, mas eu acho que quando a gente fala de comunicação, e a gente fala comunicação agente a gente, ser humano no meio, agente humano agente, eu ainda tenho um pouco de dúvida como isso tudo vai funcionar, eu ainda tenho um pouco de questionamento sobre esse ponto, porque eu acho que a gente tem muito conversas, advogados com agentes, psicólogos, agentes no uso pessoal, e a gente vê muito isso no mundo corporativo. Qual que é seu ponto, a sua percepção sobre comunicação quando a gente fala de uma experiência agente humano, agente, Felipe? Eu acho que, do ponto de vista pessoal, como você mencionou, eu particularmente defendo o uso. Eu acho que a gente tem que usar, óbvio, com você entendendo os seus limites e entendendo para o que você está usando. Eu acho que com inteligência eu não vejo problema. Mas agora, dentro do mundo corporativo, eu acho que essa conversa ela vai ter que ser intermediada e ela vai ter que ter fronteiras e limites. Então, ou seja, o meu agente, ele vai até um certo ponto. A partir dali, ele vai ter que me perguntar qual é a decisão que ele deve tomar. Uhum. E eu acho que a gente deve impor algumas regras, porque senão eu acho que a gente perde o controle de forma muito rápida. Então, eu penso que a comunicação de agente entre agente, ela deve acontecer com uma curadoria, com limites bem pré-determinados, para que você não tenha... Gates, né? Exatamente, para que você não tenha decisões sendo tomadas que não fazem sentido. Então, a gente vai precisar ter uma segurança grande nesse sentido. A palavrinha da vez é guardrails corretos, né? Então, assim, a hora que você responde, fico pensando, tem um limite que é o seu guardrail, de repente, até familiar, né? A hora que você vai responder, o seu agente que está respondendo em seu nome, ele tem que lembrar que ele está dentro de um contexto eventualmente familiar,
eventualmente dentro de um outro guardrail que é corporativo, porque não basta responder o certo, você tem que responder como empresa. Exato. E a empresa, ela tem uma política, ela tem uma regra, voz. tem uma voz, né? Exato, Bacana. exato. Eu acho que acho que nessa conversa aqui a gente identificou muitos cenários em que a gente vai ter que conviver com uma nova era, e eu acho que esse ponto de comunicação também vai ser algo que a gente vai ter que aprender a lidar com esse cenário daqui para frente. Legal, muito bom. Felipe Gasparetto, Convert, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar aqui conosco na Act Digital, obrigado por participar do nosso canal. Foi um prazer te conhecer, obrigado por compartilhar tudo isso conosco. Obrigada por aceitar nosso convite, né? E trazer tanto conhecimento para a gente. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Kleber. Acho que foi um momento muito importante, interessante. Obrigado também por aprender um pouco com vocês e para falar sobre um tema que a gente precisa estar na mesa, a gente precisa falar sobre isso. Acho que é um tema nesse momento, na sociedade como um todo, mas óbvio, no universo de tecnologia, é um assunto que ele não pode ficar para trás. Então, acho que oportunidades como essa contribuem, acho que, para a gente evoluir no mercado como um todo. Então, mais uma vez, obrigado. Valeu. Obrigada. Aceitar nosso convite, estar aqui nesse bate-papo com a gente. Bom, para você que nos acompanha, né? Estamos fechando aqui mais um episódio do Impact Sessions, um podcast produzido pela Act Digital. Somos uma multinacional AI First, onde a gente une agilidade e a expertise global de transformar desafios complexos em valor real para um negócio. Obrigada por estar com a gente. Espero que você tenha acompanhado até o final.